Bem, agora a pergunta número 62. A pergunta 62 fala o seguinte: em uma aula de laboratório de física, para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e sentido da aceleração local da gravidade. Observou-se que com o campo elétrico de módulo igual a 2 por 10 ao cubo-voltio entre metro, uma das esferas de massa 3,2 por 10 a la menos 15 kg permanecia com velocidade constante no interior da câmara. Essa esfera tem o mesmo número de elétrons e de prótons, 6 elétrons a mais que prótons, 6 elétrons a menos que prótons, 20 elétrons a mais que prótons, etc. Note e adote que carga do elétron é menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, carga do próton é mais 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, aceleração local da gravidade 10 metros sobre segundo quadrado. Bom, agora, neste problema, nesta questão, vocês podem olhar que todas as quantidades físicas estão no sistema internacional. Então, você pode substituir nas equações sem necessidade de colocar as unidades de medida. No final, você vai ter a quantidade física com a unidade certa. Então, vamos ver. Como vocês podem olhar, temos que determinar o seguinte: temos que determinar se tem mais elétrons que prótons, ou o contrário. E para isso falam o seguinte: temos um espaço vazio, falam, onde vamos lançar uma esfera de tal forma que há gravidade nesse espaço vazio, e nessa mesma direção a gente vai colocar um campo elétrico de intensidade 2 por 10 ao cubo voltio entre metro. Então, vamos ter aí uma esfera com uma carga elétrica que não sabemos se é positiva ou negativa, mas que se vai aumentar com velocidade constante. Velocidade igual a uma constante quer dizer aceleração igual a zero. E aceleração igual a zero quer dizer força resultante igual a zero. Isso que a gente vai usar, primeira condição de equilíbrio, para resolver o problema. E para poder utilizar essa condição física, a gente tem que fazer o desenho de forças sobre esse objeto. Se fazemos o desenho de forças deste objeto elétrico que está colocado nesse espaço, temos que desenhar primeiro a força de gravidade, que é igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade. E para que a força resultante aqui seja zero, a força elétrica que o campo elétrico vai exercer sobre a esfera tem que ser na direção oposta. Lembre-se que força resultante implica suma de forças para um lado, neste caso para embaixo, igual a suma de forças para cima. Então, se temos já uma força para embaixo, é necessário que a força elétrica seja para cima. Lembrem que essa força elétrica pode ser calculada como o valor absoluto da carga multiplicado pela intensidade do campo elétrico. Se a carga for positiva ou negativa, se coloca o valor absoluto, o valor positivo, se multiplica por la intensidade de campo elétrico e obtém o valor da força. Quem te fala se essa força se a carga elétrica é positiva ou negativa, é a direção da força e a direção do campo elétrico. Por quê? Se você tem uma carga positiva em um campo elétrico,
a força elétrica está na mesma direção do campo elétrico. Pero se tenho uma carga negativa em um campo elétrico, a força elétrica está em direção oposta. Né? Essa é a regra. Agora, se essa força elétrica é oposta ao campo elétrico, isso quer dizer que esta esfera tem carga negativa. Então, como a força elétrica é oposta ao campo elétrico, então a carga elétrica é negativa, é menor que zero. Para que essa esfera esté eletrizada negativamente, tem que ter dentro dela mais carga negativa que positiva. É dizer, tem que ter mais elétrons que prótons. Então, tem mais elétrons que prótons. Vamos considerar que tem N elétrons, uma quantidade N elétrons mais que prótons. Segundo as alternativas, bueno, só temos a alternativa B, que fala que tem mais elétrons que prótons, e a alternativa D. Mas a alternativa B fala que tem 100 elétrons mais que prótons, e a alternativa D que tem 2000 elétrons mais que prótons. Então temos que determinar esse número N, se vale 100 ou se vale 2000. Agora, como determinamos isso? Para isso, temos que usar a carga elétrica. ¿Por quê? Porque o valor da carga elétrica vai ser igual a la carga de todos os elétrons demais que tem esse objeto. Se tem N elétrons demais, então essa carga elétrica vai ser N pelo valor absoluto de la carga de um elétron. E isso te dan de dado. A carga de um elétron em valor absoluto seria 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Não vamos ter necessidade de substituir aqui a unidade de medida, porque todo está em Sistema Internacional de Unidades. Agora, para determinar esse N, usamos a primeira condição de equilíbrio. Da primeira condição de equilíbrio, temos suma de forças para cima igual a suma de forças para embaixo, porque não tem aceleração, porque a velocidade é constante. Tendríamos força elétrica igual a força de gravidade. A força elétrica é o valor da carga pela intensidade de campo elétrico, a força de gravidade de massa pela aceleração da gravidade. Substituindo aqui, a carga elétrica é N, o número maior de elétrons que temos que de prótons, por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, pela intensidade de campo elétrico, que é 2 por 10 ao cubo voltio por metro. Não há necessidade de colocar a unidade. Igual a massa. A massa do objeto é 3,2 por 10 a la menos 15 kg, a massa da esfera, pela aceleração da gravidade, que é 10. Então, vamos a olhar o seguinte. N, 1,6 por 2 é 3,2. 10 a la menos 19 por 10 ao cubo, se suman os exponentes, menos 19 más 3, sería 10 a la menos 16. Igual a 3,2. 10 a la menos 15 por 10, se suman los exponentes, menos 15 más 1, sería 10 a la menos 14. 3,2 con 3,2 se cancelan. O valor de N, o número de elétrons a más, sería 10 a la menos 14. Menos 14. Ese 10 a la menos 16 pasa a dividir. 10 a la menos 16 igual. Ese 10 a la menos 16 que está dividiendo puede subir ao numerador, mudando a sinal do expoente.
sería 10 a la 16. Se suman los exponentes, menos 14 más 16 sería cuadrado, y eso sería C. Lo que quiere decir que esa esfera que tenemos aquí tiene 6 electrones más que protones. Alternativa sería alternativa B, 100 electrones más que protones. Obrigado.